Professor, boa noite. Boa noite. Sou o Vinícius. Entrei hoje, professor. Você entrou hoje? Hoje. Oh, meu Deus. Então, você pegou meu número de Peguei, WhatsApp? anotei aqui sim. Então tá bom. Depois conversa comigo no privado, aí eu te passo a atividade também e a gente resolve, tá bom? Fechou, professor. Legal. Então, pessoal, vamos começar hoje, né? Na verdade, nós já estamos chegando no final das atividades que tem lá no AVA, tá? Hoje nós vamos falar da, da seção 4.2 e da 4.3, tá? Vai ficar em aberto a 4.4. Aí na semana que vem, na aula, nós falamos dessa seção e vamos fazer também uma revisão do conteúdo para a prova, tá? Então, nós vamos trabalhar hoje 4.2, 4.3. Na semana que vem, nós fechamos com o último conteúdo e nós damos uma revisada, tá? Eu acredito que até na aula da semana que vem eu já tenha elaborado a prova, então, em cima da prova que eu elaborar, a gente trabalha a revisão em cima dos assuntos, tá? Então, vamos lá, que hoje a gente tem que trabalhar bastante coisa. Então, nessa seção 4.2 do AVA, ela fala ela fala a respeito de uma abordagem das principais escolas da psicologia, tá? Escolas que nós já falamos, né? Escolas que nós já passamos por elas. Só que, né? O AVA ele faz um link, né? Dessas escolas com algumas teorias que derivaram dessas escolas, né? Por exemplo, a escola de pensamento, o behaviorismo, né? Ele derivou dessa escola a teoria do desenvolvimento, tá? Que é do Albert Bandura, né? Que ele cria uma nova linha de pensamento onde ele fala do reforço vicário e da autoeficácia. Nós vamos falar disso um pouco mais adiante. E a, a, a escola de pensamento, né, de Karl Marx, a psicanálise, ela tem um, vamos dizer assim, um segmento, né, dessa escola com Jung, Carl Jung, né? Carl Jung trabalha muito trabalhava, né? A escola dele busca muito, né? O inconsciente coletivo, né? A, a, a mente humana, né? Buscando arquétipos, né? Para se situar, né? Mas depois nós vamos falar também de Jung, tá? Então, essas escolas que derivaram, né? A psicologia de Gestalt, né? Kurt Lewin, ele fala do, 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 do comportamento topológicos, né? Então, são escolas que derivaram, né, de outras escolas, né? Então, escolas que derivaram de outras escolas. A gente pode entender como uma evolução daquilo que já tinha acontecido, tá? Então, seria isso. Não que a psicanálise ela deixa de existir, não. A psicanálise está aí até hoje. Jung, ele cria... Jung foi aluno, né, de Freud, ele cria uma outra linha de pensamento, né? Cria uma outra linha de pensamento, tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada coisa, né? A teoria social cognitiva do Albert Bandura, né? Então, olha, no entendimento, né, do Bandura,
ele fala sobre estímulo e resposta, né? A interação entre estímulo e resposta. Né? A sua teoria é a teoria social cognitiva. Tá? Então, ele coloca, né, essa teoria, né, interação entre estímulo e resposta, e ele coloca assim que ocorre a influência de elementos sociais. Tá? Então, teoria social cognitiva, influência de elementos sociais. Né? A pessoa participa da escolha da resposta que será emitida, né? É interessante, né? Então, ele parte, né, do behaviorismo, tá? E desenvolve a sua teoria, né? Ele desenvolve a sua teoria baseado, né, na teoria social. Ele cria uma teoria social, né? Então, seria a interação entre o estímulo e a resposta e a influência dos elementos sociais. Quer dizer, o indivíduo ele está dentro, né, de um ambiente, né, de convivência social. Né? Então, ocorre a influência desse meio, né, onde vive o indivíduo. Né? Então, segundo a teoria de Bandura, né, a pessoa participa da escolha, né, da resposta que ele vai traçar. Então, tem participação. E a teoria dele trabalha, né, tem muito a ver, né, com a influência do meio social, né, a teoria dele, que ele trabalha com o reforço vicário, né? A ideia é que as pessoas podem aprender através da observação de outras pessoas, né? Então, por isso, a colocação, né, da teoria dele, que ocorre a influência de elementos sociais. Então, esse reforço vicário é a ideia que as pessoas podem aprender, né, observando outras pessoas, tá? Entre estímulos e respostas, isso faz parte da teoria dele. Portanto, não ocorre, né, automatismo, mas um processo cognitivo. Quer dizer, o indivíduo ele está interagindo no seu meio, né? Ele aprende não copiando, né? Mas ele aprende observando. Ele observa outras pessoas, tá? E ele trabalha, a teoria trabalha com a autoeficácia, né? A ideia que faz com que a pessoa acredite ser capaz de superar, né, situações. Né? Então, a teoria de Bandura, né, a teoria social cognitiva, ela deriva, né, do behaviorismo, né, e nessa sua teoria, né, ele coloca que existe uma interação entre estímulo e resposta e que existe uma, uma, uma influência dos elementos sociais, né? Então, a ideia, né, que ele traça com isso, né, o reforço vicário, é que as pessoas podem aprender olhando para outras pessoas, né? A autoeficácia, a ideia que faz com que as pessoas acreditem ser capazes, né, de superar situações. Né? Então, a teoria de Bandura leva a isso. Né? Então, a ideia, né, existir, né, um link, né, entre uma teoria e outra. Não que uma teoria deixa de existir para que a outra exista. Não é isso. Né? É uma teoria que foi criada a partir de outra teoria. Um desenvolvimento. Não anula a outra teoria. É uma teoria que surge. Né? Então, essa foi a teoria de Albert Bandura. Né? Esse reforço vicário, né, é interessante, porque as pessoas podem superar, né, e aprender
De que forma? Olhando outras pessoas, tá? Então, é uma teoria interessante e é verdadeiro, né? Isso é muito aplicado no aprendizado de algumas atividades, né? Quando você vai fazer yoga, por exemplo, você aprende yoga observando quem está fazendo algum movimento à sua frente, né? Quando você vai aprender algum esporte como o karatê, por exemplo, você vai observar o, o, o colega que está à sua frente e vai copiar os movimentos dele para que você possa aprender, né? Então, segundo a teoria social, né, esse reforço vicário, né, ele faz com que as pessoas possam aprender olhando, observando outras pessoas. É a chamada, né, entende-se que a autoeficácia é que as pessoas são capazes de superar situações. Nada é insuperável, né? Nada é insuperável. Então, a teoria de Bandura, ela caminha, né, nessa direção, tá? Então, ele deriva, né, do behaviorismo, tá? E aí, nós temos um outro pensador, né, o Jung, né, Carl Gustav Jung, né, foi pupilo de Freud, tá? Faleceu em 1961, né? Ele foi aluno de Freud, né? Mas começou a desenvolver a sua própria teoria. Ele cria a sua própria teoria e tem muita gente, muitos profissionais que seguem a teoria de Jung, tá? A chamada psicologia analítica, né? Dentro dessa linha, né? Ele propôs, né, que existe o chamado inconsciente coletivo. Então, no inconsciente coletivo, nós temos arquétipos. Por exemplo, né, quando nós olhamos para a figura do imperador, para nós, aquele arquétipo representa poder, né? Aquele arquétipo na sua vida representa poder, tá? Então, é interessante, né? Tem até um livro de tarô, né? Eu sou estudioso do tarô, eu gosto do assunto, né? E eu li esse livro de cabo a rabo, né? Para entender. Eu não posso precisar que Jung tenha trabalhado com as cartas do tarô, mas dentro da sua teoria, né? Existem os arquétipos, né? E nas cartas do tarô se caminha nesse sentido, né? Nesse sentido. O tarô, na verdade, para quem estuda o tarô, né, não é um jogo adivinhatório, tá? É um mergulho no inconsciente, né? Um mergulho no inconsciente. Então, Jung trabalhou com essa ideia de arquétipos, né? Que todos nós temos um arquétipo em cada situação de vida, né? O arquétipo seria o quê? Seria uma referência, né? É o que eu falei, o imperador representa o poder, né? Representa o poder, tá? Aquele símbolo da morte lá, com a gadanha na mão, né? Aquilo representa, para quem olha de cara, né, a morte. Então, Jung trabalhou com essas ideias, né? A ideia do inconsciente coletivo. Segundo a teoria dele, né, o inconsciente coletivo envolve toda a humanidade e toda a sua história. Então, se nós olharmos para a história, com certeza, né, nós nos identificamos sempre com algum personagem forte da história, que para nós é um arquétipo, né? É um arquétipo. Né? Então, segundo Jung, é possível, né, para todos, né, para todos, acessar os conteúdos universais representados pelos arquétipos. Então, quando nós falamos, olha,
O sujeito é o governador. É o governador, ele representa a figura do poder, né? A figura do pai é um arquétipo importante, né? A figura do pai. Então, são arquétipos, né? Que Jung trabalhou. E trabalhou também a questão da introversão e da extroversão, né? Segundo ele, introversão e extroversão compõem a personalidade do indivíduo, né? E segundo, né, sua teoria, podem se combinar 4 funções psicológicas, né? Que para ele, pensamento, sentimento, sensação e intuição. Para ele é possível haver uma combinação dessas quatro funções, né? Muita gente fala da intuição. Pô, a intuição é algo que a gente pode chamar de sobrenatural? Não. Quando a gente acessa a nossa intuição, né? É porque nós já vivemos, ou nós já vimos alguma situação que passou à nossa frente, e no momento em que você passa por determinada situação, você resgata alguma coisa do passado, né? Aquela história, né? Esse filme eu já vi, né? A questão da intuição, não é nada sobrenatural, né? O executivo, quando está trabalhando lá no seu dia a dia, e ele tem que tomar uma decisão, ele muitas vezes toma a decisão movido mais pela intuição do que pela racionalidade. Por quê? Ele vai lá nos seus arquivos mentais buscar situações que ele já viveu para poder tomar uma decisão, né? Então, segundo Jung, existem, né, 4 funções psicológicas, que é o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição, né? E dessas 4, podemos dizer que derivam outras, né? Então, são, na verdade, mais funções, 8 funções, né? A partir da combinação de 4, né? Porque quando você combina uma função com outra, você tem uma terceira função, né? Então, se a gente olhar para essa linha de pensamento de Jung, né? Linkar essa linha de pensamento dele com Freud, tá? O Freud é o pai da psicanálise, né? O Freud trabalhou com, vamos dizer que quase todas as suas obras foram escritas em cima de vivências reais, né? De tratamentos que ele fez, né? Com seus pacientes, tá? Jung foi seu seguidor e criou a sua própria teoria, né? A chamada psicologia analítica. Mas vamos dizer que ela derivou, né, da teoria de Freud, né? Derivou. Ele cria a sua própria escola, né? É diferente, né? É diferente de Freud, porém, né, a sua teoria teve como origem, até porque, né, Jung foi pupilo de Freud, tá? Então, Carl Gustav Jung, né, ele desenvolve a sua própria teoria. É normal, né, um pupilo trabalhar em cima daquilo que o mestre passou, né? Vamos seguir tudo que o mestre fez, né? Vamos seguir os passos do mestre. Não, Jung foi mais longe. Ele aproveitou o aprendizado que ele teve com Freud e criou a sua própria teoria, né? Essa ideia dos arquétipos é uma realidade, né? É uma realidade. Todos nós temos referências, sempre temos referências, né? Quando nós olhamos a questão do poder, nós nos reportamos a uma determinada figura, né? Quando nós pensamos na força, né? Nós buscamos a imagem, né? Que nos remeta à força. Então, são chamados arquétipos, né? Que é a grande fundamentação da teoria de Jung, né? E a ideia, né, de que
as quatro funções combinadas, né, que formam a personalidade, né, que são as quatro funções psicológicas, né, o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição, né? E Jung foi longe, né? Foi longe mesmo. Então, foi tão longe que a gente até pode dizer que Freud tenha sido muito grande, né? Mas a grandeza de Jung não ficou tão distante da grandeza de Freud, né? São escolas diferentes, mas a escola de Jung, ela deriva da escola de Freud, tá? Então, escolas que nascem, né, de outras escolas, tá? O Kurt Lewin, né, morreu em 1947. Ele foi herdeiro da psicologia de Gestalt. Ele cria a sua própria teoria, mas olhando para a teoria da Gestalt, né? Ele cria a sua teoria, a teoria do tempo, né? Ele considera, né, de muita importância os aspectos sociais no comportamento das pessoas. Quer dizer, as pessoas seriam, em comportamento, né, mais ou menos o espelho dos comportamentos sociais que nós temos à nossa volta, né? Então, ele levanta uma proposta, né, de um campo psicológico vital, em que as pessoas têm o seu lado psicológico, né, formado por experiências que foram sendo acumuladas ao longo do tempo. Então, tudo aquilo que nós tivemos experiência no passado, né, formam o nosso presente e irão formar nosso futuro, tá? Então, o que nós tivemos no passado, né, que nós vivemos no passado, moldou o nosso presente será passado e vai moldar o nosso futuro. É interessante a teoria dele, né? E para isso ele criou lá um mapa, né? Fez cálculos para poder tabular esse chamado espaço vital, os chamados espaços topológicos, né? E ele trabalhou nesse mapeamento, né? Tirando as informações das pessoas, né? As coisas que as pessoas mais lembravam, né, de acontecimentos passados. E ele chega à conclusão que é interessante que as pessoas tenham um reforço maior de lembrança naquelas experiências negativas, aquelas que não deram certo. As pessoas têm uma lembrança maior, né? As vivências do passado positivas, elas não são tão lembradas quanto as lembranças negativas do passado, né? Essa foi o trabalho, né, de Kurt Lewin, né? Ele é herdeiro da psicologia da Gestalt. A teoria dele é a teoria do tempo, em que as pessoas são o que são fruto do seu passado, né? O passado molda o presente e, com certeza, moldará o futuro, né? Porque o presente, lá no futuro, será o passado, né? Então, a teoria dele, e ele mapeou isso, né? Ele criou esse mapa de cálculos, né? Para poder tabular direitinho, né? Esse chamado espaço vital. E ele chega à conclusão que as pessoas resgatam do passado com mais intensidade as experiências que não foram boas ou que as pessoas não conseguiram concluir, não terminar. Tenho certeza, né? Quando a gente conversa com alguma pessoa e fala para ela, e aí, você estudou o quê? Eu falo, eu estudei engenharia, mas não terminei.
Tá? Qual a tua formação? A minha formação é em Direito, tá? Mas eu estudei engenharia, só não consegui concluir. Né? Então, essas experiências que são vistas como negativas, né, estão mais vivas na memória das pessoas, né? Elas conseguem lembrar mais daquelas experiências de vida que não foram concluídas do que propriamente as experiências mais positivas. Né? Então, dentro da linha de Kurt, né, que ele é um herdeiro da psicologia da Gestalt, mas ele cria a sua própria teoria, que é a teoria do tempo. E realmente, né, se a gente for somar as nossas experiências passadas, né, elas nos levam a ser o que nós somos hoje. Né? O que nós vivemos no passado, principalmente aquelas experiências que não foram concluídas, né, elas vão estar bem presentes na nossa vida. Né? A teoria dele é a teoria do tempo, e a escola que ele herdou, né, foi a psicologia da Gestalt. Tá? Então, olha, nós pegamos aqui exemplos, né, que foram importantes, escolas importantes, né? O behaviorismo, né, que leva a teoria, né, de Kandura, né, que é a teoria do reforço vicário, né? O reforço vicário é que nós aprendemos, né, olhando outras pessoas, observando outras pessoas. Isso é real, né? Isso é real. E é muito utilizado em muitas áreas, né? Em muitas áreas. Né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, as pessoas explicavam, né, como a gente deveria aprender assim, fazer um monte de modelinho, né? Eu sou do tempo da máquina de datilografia, né? Então, olha, você vai fazer esse aviso aqui, ó, copia desse aqui, né? Na época que eu treinei karatê, né, que eu treinei karatê há muitos anos, né, o sensei dizia pra gente o seguinte: olha, copia o movimento do colega da frente e aprimora, né? Eu gosto da yoga até hoje. A yoga me acalma, né? Me ajuda na concentração. E como é que você pratica yoga? Copiando o movimento de alguém. Então, a teoria que derivou do behaviorismo, né, que é do Kandura, é essa teoria do reforço vicário, que as pessoas aprendem observando outras pessoas, né, e que as pessoas conseguem superar, né, dificuldades. As pessoas entendem que são capazes de superar dificuldades, né? E a teoria de Jung, né, que derivou da psicanálise de Freud, né, em que as pessoas se alimentam, né, das informações, né, do mundo, né? Então, os arquétipos, né, que são referência para todo mundo. Todos nós temos referência, né? Então, a teoria de Jung, ela deriva da teoria de Freud, não podia ser diferente, porque foi aluno de Freud. Dá para imaginar, vocês que estão estudando psicologia, se vocês tivessem como mestre Freud, né? Muitos querem estudar psicologia para trabalhar com a psicanálise. Imagina Jung, que teve a oportunidade de conviver com o mestre, né? Só que ele não se contentou e não seguiu à risca, né, o aprendizado que o mestre deu a ele. Ele cria a sua própria teoria, né? Ele cria a sua teoria, né, que é a chamada psicologia analítica, né? A questão do inconsciente coletivo e a presença dos arquétipos é importante, né? Ele trabalha a questão da introversão e da extroversão, né?
são questões importantes. Ele fala da composição, né? Como é que se compõe a personalidade, né? Então, tem 4 funções psicológicas que são importantes, né? Que é o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição. E dessas 4 funções psicológicas derivam outras, né? Então, é muito interessante a linha de Jung, né? E o Kurt, né? Lewin, ele cria, ele é herdeiro da psicologia da Gestalt, ele cria a teoria do tempo, né? Em que existe, na teoria dele, existe uma proposta de um campo psicológico vital. Vital porque é aquele que direciona a vida das pessoas, né? Então, ele fez mapas para poder tabular isso, né? E nesses mapas ele consegue ter um entendimento, né? Que as pessoas acumulam informações de vivências do passado. E essas experiências vividas no passado vão moldar o presente e moldarão o futuro, né? Então é interessante essa teoria que derivou da teoria da Gestalt. Tá? Vamos falar um pouquinho das tendências da psicologia como ciência, né? Então, vamos falar um pouquinho da teoria como ciência. Tá? Então, nós vivemos hoje a gente pode dizer que o momento presente e tudo aquilo que se avizinha do momento presente, a gente chama de contemporaneidade, né? É contemporâneo, que é presente, e o que se avizinha do presente é contemporâneo. Tá? Então, hoje, dentro da ideia, né, do trabalho do psicólogo, tá, existem campos novos e campos enormes para se trabalhar, né? Então, a gente vive num momento de grande avanço tecnológico. Isso reflete na vida das pessoas e muito, né? Então, nós vivemos em função da tecnologia, né? Em função dessa proximidade, né? Das pessoas com o mundo. A gente fala que hoje existe uma cultura global, né? Eu me recordo quando eu era executivo do mercado, eu ia visitar alguma empresa, ia visitar uma confecção, por exemplo, né, que fazia roupa, trabalhava com moda, e eu sempre fui curioso, eu falei, de onde você tirou esse modelo? Como é que você criou isso e tal? Eu falei, não, eu importo revistas de moda que vem de fora. Olha, a Vogue, por exemplo, eu trago de fora para criar alguma coisa aqui. Então, olha, no passado, havia necessidade das pessoas importarem fisicamente uma revista para poder olhar uma tendência de moda. Hoje não, né? Hoje, né, em virtude do avanço da tecnologia, nós temos isso embaixo do nosso nariz, a todo momento. Tá? Então, existe uma cultura global, né? Uma cultura global. Olha, se a gente quiser, não nesse momento de... Quer dizer, a gente está vivendo um momento ruim, né? Momento ruim, né? De confinamento e de pandemia. Mas se você quiser, né, se misturar com várias culturas em menos de 30 minutos, é simples. Você pega o metrô ali na Sé, sentido Jabaquara, e você vai se misturar com tantas culturas diferentes, né? Você vai encontrar ali orientais de diversos países misturados, né? E você vai ver ali japonês de cabelo vermelho, você vai ver chinês que parece japonês. Então, é um caldeirão de culturas, né? Em menos de 30 minutos, você sai ali da Sé e vai até o Jabaquara, você vai se misturar com uma quantidade grande de pessoas de culturas diferentes. Então, hoje, né, existe uma presença muito forte
de uma cultura global, né? Uma cultura global. Nada nos assusta mais, né? Nada nos assusta mais. Então, a gente anda no meio de pessoas, se veste diferente, se comporta diferente, e é uma cultura que é plenamente aceita, né? O outro lado, né, do nosso ser, né? O olhar sobre o ambiente, né? A gente observa os ambientes por onde a gente passa, né? A presença do pluralismo, né? Nada é uno, tudo é plural, né? Tá? A diversidade, então, nem se fala. Diversidade é uma coisa, né, que não dá para a gente dizer que nós fechamos os olhos para a diversidade. Seja de cor, de raça, de sexo, de qualquer outra coisa. Existe uma diversidade enorme, né? E as mudanças na nossa vida, elas são muito rápidas, né? São muito rápidas. Nós vivemos um mundo de consumo. Tem pessoas que, quando sai uma linha nova do Galaxy, né? Da Samsung, ele quer ser o primeiro a ter. Ah, já lançou o modelo da Apple lá fora, eu quero aqui, eu quero aqui. Né? E hoje, né? Tamanho é o que a gente chama de envolvimento global, que está aí presente na nossa vida, né? A Covid-19, né? Hoje nós estamos passando pelo mesmo momento, curto espaço de tempo, né? Do acontecimento que teve na China, na Europa, Estados Unidos, né? Está globalizado isso, né? Então, em virtude de tudo isso, né? A tendência, né, da psicologia é começar a trabalhar com novas doenças, né? Novos problemas. Tá? Então, o mundo, né? Criou tanta coisa nova que a gente fala o seguinte, que a psicologia hoje tem um campo enorme para trabalhar. Tá? Os psicólogos trabalham diretamente com pessoas. As pessoas sofrem influência do avanço tecnológico, da cultura global, do consumismo, de uma infinidade de coisas, né? Então, o campo de atuação da psicologia se ampliou, né? Se ampliou. No passado, a pessoa ia procurar um psicólogo porque tinha dificuldade de aprendizado. Outros iam procurar o psicólogo porque tiveram uma experiência negativa e não conseguiam superação. Hoje, existe uma infinidade de situações onde o psicólogo pode atuar, né? Então, se a gente fosse definir psicologia na atualidade, a gente diria que a psicologia ela seria um espaço da dispersão do saber, né? Ela abre um leque tão grande de informações e de situações, né, no seu campo de atuação, que ela acaba, a própria psicologia, acaba criando novas abordagens, né? No passado, a gente falava, olha, demorou até que se criasse a primeira escola, uma segunda derivou daquela escola, uma terceira escola, que não concordou com a anterior, criou uma nova escola e assim foi. Hoje, nós vivemos num mundo tão rápido, né, tão globalizado e com tantas situações, que a psicologia tem que se reinventar a cada momento. Tá? Então, vamos dizer o seguinte, hoje, né, qual que é a tendência política do mundo? Né? Até alguns anos atrás, uns 15, 20 anos atrás, a tendência da política era caminhar mais para o lado da esquerda, né? Hoje a tendência política, ela caminha mais para o lado do conservadorismo. Então, é só a gente olhar aqui para o nosso governante aí, a sua linha de pensamento mais conservadora. Se a gente olhar
para o presidente americano, ele está mais ligado ao conservadorismo. Então, mas por que que são escolhas? As pessoas é que escolheram e colocaram esse povo aí. Então, são tendências que vão mudando. Então, os momentos, né, são muitos. Imagine, nós, pessoas comuns, vivendo dentro desse caldeirão de transformações, né? Nós vivemos dentro de tudo isso, né? Então, é um ambiente muito fértil, né, para o trabalho da psicologia. Nós acordamos todas as manhãs bombardeados com uma infinidade de informações. Então, em virtude, né, dos psicólogos lidarem, né, diretamente com as pessoas, participam diretamente, né, dessas novas, né, moléstias mentais que as pessoas estão vivendo em função de tudo isso que eu falei para vocês aí, do avanço tecnológico, da cultura global, do pluralismo, a diversidade. Chega um determinado momento que a pessoa para e pensa e fala, opa, peraí, eu estou dentro de quê? Né? Onde é que eu estou situado? Então, é aí, né, é aí que a psicologia vai atuar. Dentro desse campo fértil, né, de mudanças. Dentro desse caldeirão que a gente fala, de mudanças que o mundo está enfrentando, né, na atualidade. Tá? Então, e a psicologia, ela está enfrentando muitos desafios, né, principalmente relacionados ao avanço tecnológico, né, nas relações humanas. A gente diz o seguinte, hoje tem pessoas que se relacionam com outras pessoas mais através da tecnologia do que presencialmente, né? Os relacionamentos afetivos muitas vezes estão mais através da tecnologia do que no contato direto, né? Então, em função disso, é natural, né, dessa evolução da tecnologia, que novas psicopatias vão surgindo, né? É natural. Antigamente você fala, não, o cara é viciado em ópio, não, o cara é viciado em cocaína, não, o cara é alcoólatra. Não, hoje tem gente que é viciado, né, em redes sociais, em joguinhos de redes sociais, e assim vai. Quer dizer, é um outro aspecto que tem que ser trabalhado pela psicologia, tá? Nessa evolução, nesse caldeirão de transformação que nós vivemos hoje. Tá? Os relacionamentos feitos através da tecnologia. Se a gente olhar para trás, né? A gente olhar para trás, há 10 anos atrás, daria para imaginar a rapidez do WhatsApp, né? A rapidez do WhatsApp. Você consegue fazer tudo com essa ferramenta tecnológica, né? Só que isso também se torna um vício, né? Ao invés de eu conversar com a pessoa, não, eu passo uma mensagem de áudio ou de vídeo, ou eu escrevo, né? São transformações, né? E olha, muita coisa da tecnologia, né? Por exemplo, a inteligência artificial, né? Ó, quem é que trabalha com isso? São os engenheiros, né? Mas os engenheiros não conseguem desenvolver a inteligência artificial somente com o conhecimento deles. Há necessidade da presença de psicólogos. Então, psicólogos e engenheiros trabalham com a inteligência artificial, né? Eu tenho na cabeceira da minha cama um aparelhinho chamado Alexa. Se eu acordar de manhã e falar, Alexa, bom dia, ela me dá bom dia. Se eu falar, Alexa, chove hoje, ela me dá o relato completo do tempo. Se eu
perguntar para a Alexia, Alexia, o que está acontecendo hoje na política? Ela conta para mim. Se eu falo para a Alexia, eu quero ouvir tal música, ela conta para mim. Se eu perguntar para ela, Alexia, você é bonita? Ela fala para mim o seguinte, falar, eu sou uma maravilha da engenharia. E é verdadeiro. O nome disso é inteligência artificial. E como é que você cria isso? Somente com técnicos, engenheiros? Não, há necessidade de psicólogos para ajudar na criação da inteligência artificial. Então, dá para observar o tamanho, né, da abertura de campo para a psicologia. Né? A inteligência artificial, ela não existe somente em função dos engenheiros e dos técnicos que trabalham nessa função. Mas vamos dizer que os engenheiros são muito bons para trabalhar com algoritmos, né? Mas o modo de pensar são os psicólogos que vão ajudar. Né? Então, nós vivemos um mundo, né, que é contemporâneo, muito presente na nossa vida, influências muito grandes que nós passamos, e a atuação da psicologia, ela é muito presente, né? Então, a gente fala que haverão ainda muitas mudanças no campo da psicologia. Novas escolas vão surgir, tá? Em função de todas essas mudanças que estão acontecendo hoje no mundo. Tá? Então, se a gente pensar na linha behaviorista, por exemplo, tá? Vem a análise do comportamento, né? Vai organizar as linhas, né? Englobando o behaviorismo radical com outras linhas, quer dizer, vão se moldando novas escolas, né? Novas escolas estão sendo formadas, né? Se a gente pensar hoje em uma forma mais atual, né? Escolas mais modernas, né? Vamos pensar em escolas mais modernas. Vamos falar da autoeficácia de Lacan, né? Então, a gente tem alguns pensadores que nós podemos ver que são contemporâneos, né, da psicologia. Lacan é um deles, Donald Woods é outro, né? Slavoj é outro, tá? E Zygmunt é outro, são atuais, né? São outras abordagens da psicologia, né? E nós falamos que eles são contemporâneos porque Lacan morreu em 1981, quase ontem, né? E a gente pode dizer que até nos últimos anos da vida de Lacan ele atuou, né? Então, hoje nós temos muitas abordagens modernas da psicologia, muitas, tá? A psicologia humanista, né? De Rosenberg, de Marshall Rosenberg, que é uma abordagem bem atual da psicologia, né? Martin Seligman, né? Ele cria a chamada teoria da psicologia positiva, também é atual, né? E novos segmentos da psicologia vão surgindo a cada dia, tá? Vão surgindo a cada dia, tá? Então, psicologia ambiental, né? Psicologia mais econômica, né? Então, por exemplo, se a gente for falar da economia, a psicologia é importante? Né? Como é que eu vou contar, né, como é o comportamento de um investidor mais agressivo? A psicologia me ajuda a entender isso, né? Quando eu falo, eu sou economista, a minha primeira formação foi em economia, e muita gente pensa, oh, mas a economia é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. A economia é uma ciência humana. Ela trabalha com o comportamento humano, né? Quando o Banco Central ele mexe na taxa de juros, as pessoas reagem, né, consumindo ou não.
Então, quer dizer, comportamento de pessoas, comportamento humano. Então, a psicologia, hoje, né, a gente fala que novas escolas vão surgindo. Então, hoje tem toda uma infinidade de escolas, né, voltadas para a psicologia ambiental, né? Na economia, a psicologia está muito forte, muito presente, né? O que eu falei para vocês, a economia não é uma ciência exata, ela é humana. Ser humana tem muito a ver com comportamento. Se eu falar para vocês que as pessoas se comportam de forma mais racional diante de uma forma de investir, ou se comportam mais, usando mais a sua intuição na hora do investimento, né? Comportamento humano. Então, a psicologia, ela está muito presente nos dias de hoje, né? Então, a gente fala o seguinte, olha, a psicologia hoje, ela dá remédio, né? Ela dá dá remédio para muitos tipos de doença, né? Então, hoje nós temos viciados em tecnologia, tá? Nós temos relacionamentos feitos através da tecnologia. Nós temos, cada dia que nós vivemos, mais e mais a presença da inteligência artificial. Hoje, quando você liga para o teu banco, uma máquina te atende. E ela dá respostas precisas naquilo que você pergunta, né? Quando você vai olhar o comportamento do consumidor, é a presença da psicologia para analisar isso, né? Como é que o consumidor reage? Como é que nós vamos sair, né, do confinamento quando passar essa crise do Covid-19, da pandemia? Como nós seremos, né? Nós vamos ser diferentes nos nossos relacionamentos, na nossa relação com o dinheiro, né? Nas nossas relações do trabalho. Muita gente fez uma imersão tão grande na tecnologia em casa que talvez escolham trabalhar em casa e não querem mais trabalhar no presencial, né? Então, quanta coisa a ser trabalhado, né? Com a psicologia a partir de agora, né? Nesse momento presente. Outras escolas psicológicas vão surgir com toda certeza, tá? Diante de toda essa mudança, né? De todo esse medo, né? Que desembarcou na nossa porta. Então é isso. O que nós falamos hoje, né? Foi mostrar, né? De alguma maneira, como uma escola, né? Ela nasce em função da existência de uma outra escola, tá? Então, é isso que foi trabalhado. Nós trabalhamos o nosso módulo, né, trazendo desde lá de trás, desde dos filósofos, né, até a formação da psicologia como ciência, e depois a gente foi falando de diversas escolas, e muitas escolas, hoje a gente conseguiu enxergar, são matrizes de novas escolas, né, que foram criadas, tá? Novas escolas que foram criadas. E com toda certeza, nesse mundo que estamos vivendo hoje, outras escolas serão criadas. Por quê? Em virtude do questionamento, né? Talvez determinada escola não consiga dar resposta para problemas atuais. Então, novas escolas serão criadas derivadas de outras escolas, tá? Nós falamos que a inteligência artificial não é feita somente com engenheiros, a necessidade de psicólogos. Olha em que campo desembarcou a psicologia, tá? Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a psicologia sendo desenvolvida em cima, né, de todos esses acontecimentos. É muito interessante, né,
essa ideia de mundo, né, que nós vivemos, né, essa ideia de transformações, né, são transformações muito rápidas e que afetam a vida de todo mundo, não tem jeito, né, não tem jeito mesmo. O avanço tecnológico acerta em cheio a vida das pessoas. Aqueles que têm aversão à tecnologia terão dificuldade para viver no mundo moderno e terão que se entender com a psicologia, né? Todos nós, né? Quem somos nós diante de toda essa cultura global? O que eu devo ler? O que eu devo beber? De que forma que eu vou me vestir, né? Com toda essa mudança acontecendo, né? O olhar sobre o ambiente que nós vivemos, o ambiente que nós vivemos, né? Como é que nós nos adaptamos a ele? Ou não nos adaptamos, tá? A questão do pluralismo, nada é uno mais, tudo é plural, né? Eu não posso dizer, por exemplo, se alguém falar para mim, qual que é a tua linha de pensamento política? Em quem você acredita? Em ninguém. Em partido político nenhum, em político nenhum, tá? Os políticos, na verdade, não são humanistas. Eles trabalham com valores diferentes dos valores que eu tenho. Então, eu não sigo isso, né? Eu estava há muito tempo afastado do Facebook. Eu não usava Facebook há mais de 5 anos. E aí, em função, né, do recolhimento, e a gente não sabe como nós vamos ficar quando terminar a pandemia, eu falei, bom, eu tenho que reatar velhos contatos, né? O bom caminho é buscar aquele que nunca morre, aquele chamado Facebook, né? E quando eu entrei novamente lá no Facebook, eu vi que nada mudou nos últimos 5 anos. As pessoas ainda continuam, né? Mostrando o que comem, o que vestem, mostrando as suas preferências políticas, fazendo crítica a um em detrimento a outro. As pessoas não mudaram, né? O Facebook continua sendo, né, o palco, né, de um mundo, né, que não é real para as pessoas. As pessoas colocam lá aquilo que não são, né, ou que acham que são. E você se ilude, né, com esse modo de viver. Então eu falei, pô, não mudou nada em 5 anos, as pessoas continuam sendo as mesmas, né? Falando das mesmas coisas. Então, é bem assim, né? A psicologia tem um campo muito fértil, porque a tecnologia nos deu as chamadas redes sociais. Os nossos relacionamentos mudaram, eles passaram a ser mais à distância do que presencial, né? Então, a psicologia está aí para poder tratar, né, esses novos, né, problemáticos, né, que foram criados a partir da tecnologia. E aqueles que vão ser pessoas que vão sair da pandemia, que vão precisar se recolocar dentro desse mundo social. Tá bom? Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês hoje, né? Eu procurei trabalhar aí a sessão 4.2 a 4.3, fica 4.4 para a semana que vem. A gente vai olhar a 4.4 e eu quero ver também uma revisão do nosso conteúdo, tá? Para a gente poder trabalhar a prova. A prova eu vou fazer diferente, não vou fazer igual. Eu vou tirar basicamente em cima desses conteúdos trabalhados, tá? Os conteúdos trabalhados. Então, não vai ser nada absurdo nem do outro mundo, tá bom? Eu estou aberto, né? Se alguém quiser conversar, tirar dúvida, vamos lá. Questão da pontuação.
eu não quero deixar ninguém zerado na pontuação. Então, quem entrou aí nesses últimos dias, né, procura falar comigo, né, no privado, para a gente fazer algum trabalho até sexta-feira para poder pontuar, tá bom? Para poder pontuar. Para a gente, quando nós entramos, né, nesse ritmo, hoje até me assustei, né, quando eu fui montar uma planilha para colocar o link das aulas, né, e o link, né, dos vídeos, é uma quantidade muito grande, né? Hoje, quando eu entro lá no YouTube, eu tenho aulas gravadas lá, eu acho que já passou de 30 aulas gravadas lá no YouTube, né? Eu tenho aulas da graduação, tenho aulas do pós-graduação, que a gente subiu tudo lá para o YouTube e depois aproveitou o link e levou lá pro AVA. Então, aqueles que entraram depois e quiserem resgatar as aulas, né, podem, a partir do momento que tiverem acesso ao AVA, pode ir lá que o link das aulas está lá. Se tiverem dificuldade, pode colocar meu nome inteiro e ir lá pro YouTube, vocês vão encontrar as aulas lá também, direitinho. Tá? Então podem acompanhar por lá, tá bom? Então, pessoal, eu estou aí agora para a gente conversar. Se quiserem tirar dúvida, fiquem à vontade. Estamos aqui para isso. Oi. Tem como passar de novo o número? É 9. Me perdendo. Anota aí. Okay. 9 9 9622 52 22 52 52. 35. É 99622 52 35. Obrigado. Nada. Porque hoje, quando o Guilherme entrou, né? Eu falei, esse eu não conheço, porque eu passo tanto pela lista de alunos, eu bati o olho e falei, quem é o Guilherme? Aí eu não localizei. Eu falei, deixa eu ver se eu localizo o Guilherme lá na lista onde a gente lançou a pontuação. Aí eu fui lá, eu vi que o Guilherme estava lá sem pontuação. E uma outra aluna também, eu fui lá e olhei que é a Eveli Souza Canosa. Então, são alunos novos, né, que entraram aí no andamento do processo. Tá? Mas a gente aí tem aí alguns dias para fazer alguma coisa e resgatar essa pontuação, tá bom? Vamos lá, pessoal. Se alguém quiser perguntar, fiquem à vontade. Vamos lá, hoje a gente fechou, né, com 23 em sala. Hoje de manhã eu dei uma aula de comportamento organizacional para 3 alunos. Falei hoje eu trabalhei com eles gestão de conflitos, né, na área empresarial, né, na área organizacional, né, mediação de conflitos, tá? E trabalhei aula particular para 3 alunos. Agora à noite a gente tem 23. É um número bom. E aí, pessoal? Fiquem à vontade. Quem quiser deixar a sala também pode deixar. Tá bom? Até sexta-feira, quer dizer, no caso de vocês, eu já lancei a pontuação. Tá? Então, fica aí os novos que chegaram agora. Eu quero ver se eu consigo acertar a vida deles até sexta-feira. Eu não vi o Carlos na sala hoje. O pai do Carlos continua doente? Alguém tem notícia do Carlos?